Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar os pequenos sinos de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Eu só quero dizer que ainda estou com um pouco de dor de garganta agora, então peço desculpas se minha voz parecer um pouco grossa. Mas esta semana vamos falar sobre o caso resolvido de Roy Tuttle. Ele era um jovem adolescente que simplesmente desapareceu misteriosamente um dia durante sua jornada de volta da escola. Quando Roy não chegou em casa, a polícia foi informada sobre seu desaparecimento e uma busca começou para tentar encontrá-lo. Mas, infelizmente, apenas alguns dias após o início da busca, essa investigação de pessoa desaparecida se transformou em uma investigação de assassinato quando o corpo de Roy foi encontrado e levou mais de 3 décadas para a polícia prender a pessoa responsável. Na verdade, eu já cobri este caso antes, né? Foi há anos atrás, quando comecei meu canal, foi um dos meus primeiros vídeos. Decidi retirá-lo junto com alguns dos meus outros primeiros vídeos, porque acho que a qualidade do meu conteúdo e minha apresentação melhoraram muito desde então. Então, eu sabia que poderia cobrir o caso melhor, então aqui estamos, estou retomando hoje. Mas sim, tendo dito tudo isso, vamos entrar no caso. Então, para o caso de hoje, estamos voltando todo o caminho até o ano de 1968 no condado de Surrey, que está localizado no sudeste da Inglaterra, no Reino Unido. Este é Roy Tuttle. Ele tinha 14 anos quando este caso ocorreu e ele nasceu no ano de 1954. O pai de Roy era um homem chamado Dennis, sua mãe se chamava Hillary, e ele era um de 2 filhos. Ele tinha um irmão mais velho chamado Colin, e a família Tuttle morava em uma área chamada Brocken, que é uma pequena vila em Surrey. E pelo que eu pude perceber, eles eram apenas uma família normal e agradável, aproveitando a vida nos anos 60. Por todas as contas, Dennis e Hillary eram pais amorosos e cuidadosos e eram muito próximos de seus 2 filhos. Era uma família de 4 pessoas, muito unida. O nome completo de Roy era Roy Lindsay Tuttle, embora ele fosse frequentemente chamado de Tuts por seus amigos, e ele era, na verdade, um adolescente bastante tímido e quieto. Ele realmente não se envolvia em atividades como o clube de jovens local, ou escoteiros, ou qualquer coisa assim, e ele sempre se sentia mais confortável estando ao redor de apenas um amigo do que um grande grupo de amigos e um grande grupo de pessoas, e o nome de seu melhor amigo era Peter Roy. E Peter passava muito tempo juntos fazendo o que muitos outros jovens adolescentes faziam nessa época. Eles iam pescar, eles jogavam o jogo de jacks, eles jogavam jogos de bola, etc. E Roy era um aluno da Kingston Grammar School em Kingston upon Thames, que na verdade não fica muito perto de onde Roy morava em Brockham. Fica com aproximadamente 16 ou 17 milhas de distância. Ele não frequentava na escola local em Brockham, então tinha uma viagem um pouco mais longa para fazer diariamente, mas era um trajeto com o qual estava muito familiarizado, pois o fazia com frequência. No entanto, em um dia específico, na primavera de 1968, durante uma dessas viagens, o jovem Roy Tuttle, de 14 anos, realmente desapareceu. O dia era 23 de abril de 1968. Era uma terça-feira e, portanto, um dia de escola para Roy. Assim, Roy foi para a escola naquele dia, como de costume. Ele teve um bom dia e então às 3:30 da tarde, quando a escola terminou, ele saiu para voltar para sua casa em Brockham. Mas Roy nunca chegou em casa naquela tarde. Inicialmente, quando Roy não chegou em casa, seus pais não pensaram muito nisso. Ele era um menino de 14 anos e então eles provavelmente apenas assumiram que ele estava brincando com amigos. No entanto, à medida que ficava cada vez mais tarde, eles começaram a ficar preocupados e estava começando a escurecer lá fora, e então às 9:20 da noite, quando ele ainda não estava em casa, sua mãe e pai decidiram pegar o telefone e contatar a polícia para relatar que seu filho estava desaparecido. Após a notificação, policiais foram à residência dos Tuttle, conversaram com Dennis e Hillary e colheram seus depoimentos. Embora eles realmente não tenham entrado em ação até o dia seguinte, para ser honesta, a busca adequada por Roy só começou na manhã seguinte. Não tenho certeza do porquê, considerando que ele tinha apenas 14 anos, mas acho que eles simplesmente presumiram que ele apareceria
Provavelmente pensaram que ele estava apenas saindo com amigos e se distraiu. Claro que não era esse o caso, e quando Roy ainda não estava em casa na manhã seguinte, foi quando a busca por ele realmente começou, porque isso era incrivelmente fora do comum para o Roy. Vários policiais foram designados para o caso e foram imediatamente enviados para procurar na área local qualquer vestígio do Roy. Eles vasculharam campos, florestas, garagens, prédios abandonados, simplesmente qualquer lugar onde um adolescente poderia estar escondido ou apenas passando o tempo. E além disso, eles também estavam tentando falar com o maior número possível de pessoas locais. Eles queriam saber se alguém tinha visto recentemente o Roy ou visto um menino que correspondesse à sua descrição, mas infelizmente isso resultou em muito pouca informação. No início desta investigação de pessoas desaparecidas, uma teoria que foi proposta era que talvez Roy fosse um fugitivo. Talvez ele tenha decidido fugir de casa, embora aqueles mais próximos de Roy não acreditassem nisso. Ele não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Mas, como eu disse anteriormente, ele era um jovem bastante quieto e tímido, então parecia muito improvável que ele simplesmente decidisse sair por conta própria. E mesmo que ele não fosse tímido, que motivo ele teria para fazer isso? Não era como se ele tivesse uma vida doméstica horrível da qual estava tentando escapar. Era o oposto. Ele era tão amado por seus pais e ele era tão próximo deles e de seu irmão Colin, então por que ele simplesmente decidiria um dia decolar e não contar a ninguém para onde estava indo? Ele não faria isso. Não fazia sentido. A busca policial por Roy continuou nos próximos dias, mas não havia nada, nenhum sinal de Roy, e eles não encontraram absolutamente nada que indicasse para onde ele poderia ter ido ou o que aconteceu com ele. Mas então, 3 dias após ele ter sido visto pela última vez no dia 26 de abril de 1968, a busca pelo estudante chegou a um fim trágico quando um corpo foi encontrado. Naquela tarde, acredito que era por volta da 1 da tarde, um policial chamado Bill Wiltshire estava de patrulha e ele estava apenas dirigindo por uma vila chamada Mickleham, em Surrey, que fica a cerca de 6 quilômetros de distância de a casa de Roy em Brockham. De qualquer forma, Bill estava apenas dirigindo quando passou por uma floresta perto dos portões de uma mansão chamada Chirkley Court, em Mickleham. E quando ele estava apenas dirigindo por essa área arborizada, ele olhou brevemente para a esquerda e, ao fazer isso, descreveu como de repente viu esse lampejo de cor. Então, ele parou o carro e saiu para dar uma olhada mais de perto e, à medida que se aproximava, percebeu que nessa floresta havia um corpo morto. Era o corpo morto de Roy Truttle, de 14 anos, e aquele lampejo de cor que o oficial Bill havia visto era o blazer escolar vermelho de Roy, que ele estava usando no dia em que desapareceu. Era o uniforme da Kingston Grammar School e, embora Bill fosse um policial, ele entrou em estado de choque quando fez essa descoberta. Não consigo nem imaginar o quão perturbador e traumático deve ter sido para ele encontrar o corpo do adolescente que todos estavam procurando nos últimos dias e que todos esperavam desesperadamente que fosse encontrado vivo e bem. Então Bill estava realmente muito abalado, mas ele voltou para o seu carro e contatou outros policiais e contou a eles sobre o que acabara de encontrar na floresta. Depois que ele foi encontrado, a família de Roy foi informada da notícia devastadora pela polícia e o corpo de Roy foi obviamente levado para uma autópsia, durante a qual o patologista concluiu que a causa da morte foi estrangulamento. Este menino de 14 anos foi assassinado e o patologista também determinou que Roy havia sido estuprado por seu assassino, então este crime foi claramente sexual motivado. A polícia tinha em mãos um predador sexual infantil, um assassino de crianças, o que, claro, aterrorizava absolutamente as pessoas. Os moradores ficaram tão assustados quando ouviram a notícia porque um assassino estava à solta e eles estavam tão assustados que quem quer que tivesse feito isso atacaria novamente e atacaria outra criança. Então a pressão estava realmente sobre a polícia para pegar o homem que fez isso com Roy e rapidamente.
Então, assim que essa investigação de pessoas desaparecidas se transformou em uma investigação de assassinato, 150 policiais foram designados para o caso e começaram a realizar investigações de porta em porta novamente, perguntando a todos na área local e arredores se sabiam algo sobre o assassinato de Roy, se talvez até tivessem uma ideia de quem poderia ter sido responsável e, ao lado disso, a polícia também começou a tentar montar uma linha do tempo. Eles queriam determinar os últimos movimentos conhecidos de Roy antes de ele desaparecer no dia 23 de abril. Agora, como sabemos, no dia em que Roy desapareceu, ele estava na escola em Kingston upon Thames. Sua mãe o deixou na escola naquela manhã de carro, e então foi determinado que quando a escola terminou às 3:30 da tarde, ele pegou o ônibus 65A, que o levou para uma área chamada Hook Road, e então, quando ele desceu do ônibus, ele caminhou por um curto período até chegar a uma área chamada Chessington, que fica a menos de 1 quilômetro de Hook Road. Acredito que normalmente Roy pegava outro ônibus em Chessington, que o levava direto para casa em Brockham. No entanto, neste dia específico, Roy decidiu não fazer isso. Veja, por volta da época em que este caso ocorreu, Roy realmente queria comprar uma bicicleta nova. Então, ele realmente não queria pagar pelo ônibus, porque estava tentando economizar todo o seu dinheiro para poder comprar a bicicleta mais cedo. E então, o que a polícia acredita que ele fez, com base em relatos de testemunhas, sobre os quais falaremos em um segundo, a polícia acredita que, em vez de pegar o ônibus em Chessington, Roy decidiu que iria pegar carona para casa. Ele decidiu que ficaria à beira da estrada pedindo carona, na esperança de que um carro parasse e oferecesse para levá-lo para casa, algo que muitas pessoas costumavam fazer naquela época, nos anos 60. Obviamente, isso não é tão comum hoje em dia, felizmente, porque as pessoas estão muito mais conscientes dos riscos e perigos, mas era uma época completamente diferente naquela época. Pegar carona era uma coisa muito normal de se fazer, e ninguém realmente pensava muito nisso, e isso incluía o Roy. Acredito que pegar carona era algo que ele fazia com bastante regularidade, então ele não teria pensado que estava se colocando em algum perigo real ao fazer isso, porque ele já havia feito isso antes, e a razão pela qual a polícia acredita que isso é o que Roy estava fazendo no dia de seu desaparecimento é porque eles realmente receberam algumas informações de um motorista de ônibus que estava passando por Chessington naquela tarde, e ele disse à polícia que se lembrava de ver um jovem vestido com o uniforme da Kingston Grammar School, e ele disse que este menino estava ao lado de um carro que havia parado, e ele estava olhando pela janela e conversando com o motorista. Então, se era o Roy, o que a polícia acreditava ser baseado na descrição, isso significa que ele provavelmente estava parado na beira da estrada tentando pegar uma carona, este carro parou e ofereceu uma a ele, e então Roy entrou no carro, mas talvez essas não fossem realmente as intenções do motorista. Talvez o homem que dirigia este carro fosse o assassino de Roy e o pegou naquela tarde com a intenção de abusar sexualmente dele e matá-lo. E essa teoria e esse relato do motorista do ônibus foram realmente apoiados por evidências encontradas na autópsia de Roy. Durante a autópsia, marcas ou fibras foram encontradas no corpo de Roy, e foi determinado que provavelmente vieram de um tapete. O tipo de tapete que estava em muitos carros e veículos na época, especificamente no porta-malas dos carros. Então, talvez Roy tenha sido pego por seu assassino, ele foi agredido e depois estrangulado até a morte, e então seu corpo foi colocado no porta-malas de um carro, e foi assim que as marcas ou fibras do tapete do carro ficaram em seu corpo, e depois disso ele foi transportado para a floresta em Mickleham, onde foi encontrado alguns dias depois. Então, a polícia perguntou ao motorista do ônibus que deu esse relato se ele conseguia se lembrar de como era esse carro, e ele conseguiu dar uma descrição bastante boa. Ele realmente disse que acreditava que era um carro Austin Westminster de cor cinza ou prata, semelhante à imagem na tela agora. E após isso, a polícia também recebeu outra possível pista de uma mulher que morava muito perto da área onde esse motorista de ônibus viu Roy. Foi perto da parada de ônibus em Chessington. Ela se apresentou à polícia e disse que também viu um jovem menino com o uniforme da escola de gramática de Kingston pedindo carona naquela tarde.
um menino que correspondia à descrição de Rory Tuttle, e ela disse que realmente se aproximou deste menino e falou com ele e disse: você sabe, você não precisa pedir carona, existem ônibus que você pode pegar aqui, e aparentemente este menino respondeu apenas sorrindo e dizendo obrigado, mas ele continuou estendendo a mão para os carros de qualquer maneira. No entanto, apenas alguns minutos depois, quando essa mulher estava de volta em sua casa, ela olhou pela janela e notou que o menino havia desaparecido. Então, na época, ela acreditava que ele tinha pegado um ônibus no final ou um carro havia parado e o levado. Então, após receber essas duas pistas, a da mulher e a do motorista de ônibus, como eu disse, a polícia acreditava fortemente que este menino que eles viram pedindo carona era Roy Tuttle. Então a principal teoria agora era que, enquanto pedia carona, Roy provavelmente foi pego pelo homem que o matou. Eles só precisavam descobrir quem era esse homem e estavam realmente esperançosos de que descobririam quem ele era devido às informações que receberam do motorista do ônibus, porque, como sabemos, o motorista do ônibus conseguiu dar uma descrição muito boa do carro ao lado do qual Roy foi visto em pé, enquanto se inclinava pela janela e conversava com o motorista, o Austin Westminster prata ou cinza. Então, acreditando que o assassino de Roy provavelmente possuía um Austin Westminster, a polícia decidiu seguir essa linha de investigação e começaram a examinar os registros de todos os veículos Austin Westminster que haviam sido registrados, acredito eu, de todo o país, porque realmente o assassino poderia estar literalmente em qualquer lugar agora. Eles poderiam ter decolado e fugido para uma parte diferente do país para se esconder, então eles tiveram que passar por todos esses registros e, como você pode imaginar, foi muito trabalho, porque obviamente era a década de 60. Eles tinham que fazer tudo manualmente, eles tinham que passar por registros em papel. Não é como hoje em dia, onde informações assim são simplesmente armazenadas em um sistema de computador, então isso levou muito tempo. Na verdade, a polícia fez isso por meses, e para cada carro Westminster prata ou cinza que identificaram, eles rastrearam o proprietário e o interrogaram e obtiveram uma declaração dele. No final, eles entrevistaram milhares e milhares de motoristas, tentando determinar se algum deles poderia ter sido o assassino de Roy, mas infelizmente não tiveram sorte. Eles não conseguiram ligar nenhuma dessas pessoas ao crime, e com o passar do tempo, a investigação sobre o assassinato de Roy começou a diminuir. A polícia fez vários apelos por informações ao longo dos anos, implorando a qualquer pessoa com qualquer informação para se apresentar, mas infelizmente qualquer pista que eles recebiam realmente não resultava em muito, eles realmente não tiveram nenhum desenvolvimento significativo no caso, e assim o caso de Roy permaneceu sem solução por anos e anos. Os amigos e a família de Roy tiveram que viver com a dor e a agonia de saber que seu assassino ainda estava à solta, sabendo que eles estavam apenas por aí e livres para viver sua vida, mesmo que tenham tirado a vida de Roy dele da maneira mais horrível, com apenas 14 anos de idade. Pelo que eu pude apurar, o caso de Roy nunca foi encerrado pela polícia. Eles ainda investigavam cada dica e pista que recebiam, mas como acontece com o tempo, a quantidade de dicas que recebiam começou a diminuir e diminuir, e outros casos mais recentes começaram a exigir o tempo e a atenção da polícia. No entanto, em 1993, por volta do 25º aniversário da morte de Roy, um novo detetive começou a investigar o caso de Roy. Seu nome era Detetive Watson, e no início dos anos 90 ele foi colocado no comando do Departamento de Investigação Criminal em Dorking, e o Detetive Watson decidiu meio que reacender a investigação do caso de Roy, porque ele estava esperando que talvez agora, 25 anos depois, eles pudessem encontrar novas evidências no caso, usando os equipamentos e ferramentas que eles não tinham disponíveis quando Roy foi assassinado em 1968, como DNA e tecnologia forense. Veja, muitas das evidências da cena do crime, como as roupas de Roy, foram guardadas e armazenadas ao longo dos anos porque a polícia tinha esperança de que um dia os cientistas pudessem encontrar o DNA do assassino em alguns dos itens. E felizmente no ano de 1996 foi exatamente isso que eles encontraram. Acredito que nas roupas de Roy, eles encontraram vestígios do sêmen do assassino de onde Roy havia sido sexualmente agredido. Então, como você pode imaginar, isso foi um desenvolvimento absolutamente enorme no caso.
Essa foi a descoberta que a polícia precisava há anos. Foi realmente a primeira peça de evidência sólida deles. No caso, e isso significava que qualquer suspeito futuro que eles tivessem poderia ser testado contra o DNA. Se não fosse uma correspondência, então eles eram descartados, e se fosse, bem, o caso estava resolvido. Eles finalmente tinham seu assassino. Enquanto tudo isso estava acontecendo, por volta da mesma época em que obtiveram a amostra de DNA dos assassinos no final dos anos 90, a polícia também estava investigando quaisquer crimes e ataques anteriores, que tinham semelhanças com o assassinato de Roy. Eles queriam ver se talvez houvesse a chance de que outros ataques estivessem possivelmente ligados ao caso de Roy e fossem realizados pela mesma pessoa, e eles realmente se depararam com este caso. Da Escócia, que ocorreu nos anos 1970, então, após o assassinato de Roy, onde 2 adolescentes foram sexualmente agredidos por um homem, e este homem foi preso pelo crime, felizmente. E ele foi preso e passou algum tempo na prisão por isso. E quando a polícia, investigando o assassinato de Roy, soube desse crime, eles pensaram que, devido às semelhanças, poderia ter havido uma ligação. Talvez o homem que cometeu esse ataque fosse a mesma pessoa que matou Roy. Então eles decidiram que queriam saber mais sobre o homem que fez isso e entrevistá-lo e coletar sua amostra de DNA, caso ele pudesse ter sido o assassino de Roy Tuttle. O homem que cometeu o ataque contra aqueles 2 adolescentes se chamava Brian Field, e após investigar seu passado, a polícia descobriu que aquele assalto não era o único crime do qual Brian havia sido condenado, mas falaremos mais sobre isso em alguns minutos. A polícia estava realmente muito ansiosa para localizá-lo, porque estava claro que ele era um homem muito capaz de cometer atos malignos, e seus alvos eram principalmente jovens adolescentes da mesma idade que Roy Tuttle. Então eles sabiam que precisavam encontrá-lo para descartá-lo da investigação ou identificá-lo como suspeito, mas o problema era que rastrear esse homem provou ser muito, muito difícil. Ele praticamente desapareceu do radar. Eles não tinham ideia onde ele estava, e acredito que o motivo disso foi porque ele não estava pagando impostos. Ele não evitou pagar impostos e seguro nacional em lugar algum, então não conseguiram encontrar um endereço para ele. Mas eles precisavam desesperadamente encontrá-lo, porque precisavam desesperadamente determinar se ele era ou não o assassino de Roy, se o DNA dele correspondia ou não ao sêmen encontrado nas roupas de Roy. Enquanto isso ocorria e a polícia investigava o passado de Brian Field, tentando descobrir seu paradeiro. Neste momento, a detetive Watson realmente recebeu algumas notícias revolucionárias de um cientista forense. Isso aconteceu, acredito eu, perto do final do ano 2000, e como sabemos até este ponto, a polícia tinha uma amostra de DNA do assassino de Roy, e essa amostra havia sido inserida no banco de dados de DNA, que na verdade foi criado na Inglaterra apenas 5 anos antes disso, em 1995. Infelizmente, quando o DNA do assassino foi inserido pela primeira vez no banco de dados, não houve correspondência. No entanto, no ano 2000, o detetive Watson entrou em contato com o cientista forense que estava trabalhando nas evidências de DNA, no caso da fatura, e ele apenas perguntou se houve algum movimento ou algum desenvolvimento no DNA do assassino. E, muito surpreendentemente, este cientista disse que sim. Parece que tivemos um acerto, encontramos uma correspondência para o DNA do assassino de Roy Tuttle. E então o detetive Watson disse, bem, quem é? Quem é a correspondência? E inacreditavelmente, o cientista respondeu que é um homem chamado Brian Field. Brian Field, o mesmo homem que a polícia já estava começando a investigar. E tentando localizar, ele era o assassino de Roy. A correspondência de DNA era a prova, né? O DNA de Brian Field estava no banco de dados. Apenas no ano anterior a isso, em 1999, quando ele foi preso por dirigir bêbado uma noite em Birmingham. Suas amostras de DNA foram coletadas, inseridas no banco de dados, e assim a correspondência foi feita. Então, finalmente, após anos e anos e anos, depois de mais de 3 décadas, a polícia finalmente tinha um principal suspeito no caso, e eles tinham fortes evidências de DNA ligando esse suspeito ao crime. Mas, novamente, o único problema que eles tinham era que eles ainda não tinham absolutamente nenhuma ideia de onde Brian Field estava.
E agora que eles sabiam que ele era um assassino de crianças, eles sabiam que havia ainda mais pressão para encontrá-lo e prendê-lo rapidamente, porque ele era um perigo enorme. Felizmente, a polícia conseguiu eventualmente determinar o seu paradeiro. Descobriram que ele estava atualmente morando em um apartamento em Solihull, que é uma cidade no West Midlands, na Inglaterra. Agora, quando o localizaram, a polícia não o prendeu imediatamente, porque ainda estavam reunindo as últimas provas contra ele e não queriam prendê-lo até que tivessem terminado de fazer isso. E então, por um curto período, eles o colocaram sob vigilância apenas para que pudessem observá-lo e ficar de olho nele enquanto se preparavam para fazer a prisão. E no dia 21 de fevereiro de 2001, a polícia estava toda preparada para prender Brian Field. Eles foram ao seu apartamento em Solihull, bateram na sua porta e ele foi preso sob suspeita do assassinato de Roy Tutu, de 14 anos, mais de 30 anos após o crime. Certo, Brian, você foi preso sob suspeita do assassinato de Roy Tuttle. Você entende o que acontece se ela foi presa? Eu não entendo. Eu entendo o que você diz, mas eu refuto a todos. Eu estive aqui desde então. Ok, o que acontecerá a seguir? Você tem tudo o que precisa? Você tem algum dinheiro? Você está lendo algum livro no momento? Que tipo de leitura você prefere? Não, eu estou. Sim, estou pegando lá em cima. Suba as escadas com o Paul que eu pego. Não há pressa, nós vamos tomar nosso tempo. Então Brian tinha vários irmãos e irmãs adotivos. Então, assim, uma casa muito barulhenta e movimentada, eu imagino, e todos eles moravam em uma casa chamada Linwood Manor, e o próprio Brian disse que teve uma infância realmente boa. Ele amava seus pais e eles o amavam. Eles eram muito carinhosos e gentis, e ele tinha uma boa vida em casa, uma boa vida familiar. No entanto, o mesmo não podia ser dito sobre alguns dos irmãos adotivos de Brian, seus irmãos mais novos. Porque acontece que, conforme Brian ficava mais velho, ele começou a abusar deles. Abusando sexualmente deles. Ele se esgueirava para os quartos deles e os agredia, e na época ele se safava. Porque os meninos sempre estavam com muito medo para contar a alguém. Brian era muito, muito manipulador e conseguia convencer seus irmãos a não contar para ninguém, mas também os meninos sempre sentiam que mesmo que contassem para alguém, essa pessoa não acreditaria neles. Eles apenas os acusariam de mentir devido à razão que pensavam. Porque ninguém teria adivinhado que Brian seria capaz de cometer algo tão horrível e repugnante. Porque ele simplesmente não parecia ser esse tipo de pessoa. Todos na vida de Brian o conheciam como um jovem gentil, educado e bem comportado, e isso continuou pelo resto de sua vida. Brian sempre teve muitos amigos e ele era o tipo de pessoa que se dava bem com todo mundo. Ele sempre foi conhecido por ser um homem muito simpático e normal. Então, mesmo anos e anos depois, quando ele foi preso pelo assassinato de Roy Tuttle, muitas pessoas que o conheciam simplesmente não acreditaram. Eles acreditaram que a polícia prendeu o homem errado. Claro, não prenderam o homem errado. Brian era tão bom em manipular as pessoas e fazê-las pensar que ele era um cara muito normal, quando na verdade ele não era. Ele era um predador sexual maligno, um pedófilo, mas era muito bom em manter isso escondido. Mas voltando aos seus anos mais jovens, como eu disse quando ele ainda morava com seus pais na casa de acolhimento, ele abusava sexualmente de seus irmãos mais novos e quando tinha apenas 15 anos, atacou uma menina de 11 anos. Esta menina de 11 anos estava carregando um pote de leite enquanto caminhava inocentemente por um caminho perto da casa de acolhimento de Brian. Ele atacou uma menina de 11 anos. Esta menina de 11 anos estava carregando um pote de leite enquanto caminhava inocentemente por um caminho perto da casa de acolhimento de Brian. Brian passou pela menina enquanto andava de bicicleta e decidiu seguir ela. E enquanto fazia isso, ele notou que, além de carregar a lata de leite, ela também tinha uma corda de pular na mão. E então ele pegou essa corda de pular, ele a amarrou em volta do pescoço dela, ele começou a puxar e a menina se engasgou. Felizmente, a menina não morreu, ele não a matou, mas depois de estrangulá-la, ele a agrediu sexualmente e eu não tenho certeza se ela estava consciente quando ele fez isso ou se ela desmaiou depois de se engasgar, mas ele a agrediu e depois simplesmente deixou o local e, infelizmente, ele nunca foi pego por isso na época. Então, ele nunca enfrentou nenhum castigo.
Avançando para o ano de 1967, apenas um ano antes do assassinato de Roy Tuttle, Brian Field se casou. Ele se casou com uma mulher, tiveram um filho juntos e se estabeleceram em Surrey, na Inglaterra. Então ele estava morando em Surrey na época do assassinato de Roy, o mesmo lugar de onde Roy desapareceu. Em Surrey, Brian conseguiu um emprego trabalhando para o Conselho de Marketing de Leite, o qual ele realmente gostava e as coisas pareciam estar indo bem para Brian. Ele parecia ter uma vida feliz, no entanto, isso não o impediu de cometer mais crimes horríveis, mais agressões sexuais. Na verdade, depois que se casou, ele rapidamente voltou sua atenção para o irmão mais novo de sua esposa, ou seja, o cunhado de Brian, que tinha apenas 12 anos de idade. O irmão de 12 anos dela admirava muito Brian. Ele achava que Brian era realmente legal e estava feliz por ele estar casado com sua irmã e via Brian como um irmão mais velho para ele. No entanto, no verão de 1970, ele foi ficar com sua irmã e o marido dela, Brian, durante as férias escolares de verão. Nesse momento, Brian e sua esposa moravam em Shropshire. Eles se mudaram de Surrey logo após o assassinato de Roy Tuttle, convenientemente, e em 1970 já tinham 2 filhos. Acredito que, na verdade, o segundo filho nasceu apenas alguns dias antes de Roy Tuttle ser morto em abril de 1968. Mas, de qualquer forma, o irmão mais novo de sua esposa foi ficar com a família em 1970 durante as férias de verão de 6 semanas e ele estava muito animado, ele estava ansioso para passar um tempo com sua irmã e seu marido Brian, mas na verdade acabou sendo um pesadelo completo para ele, porque durante esse tempo Brian começou a abusar sexualmente do irmãozinho de sua esposa. Ele fazia isso à noite, depois que sua esposa e filhos iam para a cama, e assim como havia feito anos antes com seus próprios irmãos mais novos, ele conseguiu convencer o irmão de sua esposa a não contar para ninguém. Ele disse que era um pequeno segredo deles para guardar e funcionou. Seu cunhado não contou a ninguém sobre o que Brian fez com ele, principalmente porque estava assustado. Ele até disse que estava tão preocupado que se contasse a alguém, Brian o mataria, e assim, ao longo dos anos, Brian continuou atacando e agredindo outros meninos jovens. Até 2001, ele tinha uma série de condenações criminais sobre as quais vou falar agora. Apenas um ano após o assassinato de Roy, em 1969, ele foi multado por indecência grave. Na década de 1970, ele foi condenado e enviado para a prisão por 2 anos pelo assédio indecente de um menino de 14 anos, e então, nos anos 80, foi condenado a 4 anos de prisão após ser condenado por 2 contagens de sexo ilegal com meninos menores de idade e foi condenado a mais 4 anos por prender falsamente 2 adolescentes. Então, você pode ver por que a polícia que investigava o assassinato de Roy o suspeitava, porque ele era um pedófilo e tinha um histórico de agressão sexual a crianças e adolescentes. Agora, pelo que eu posso entender, após essas condenações nos anos 80, ele não foi preso novamente até 1999, quando foi detido pela polícia depois de ser pego dirigindo bêbado. Então, ou ele não cometeu nenhum crime nesse intervalo quando estava fora da prisão, ou ele simplesmente nunca foi pego por eles. E como eu mencionei anteriormente, o banco de dados de DNA não foi criado na Inglaterra até 1995, razão pela qual o DNA dele não estava lá até 1999, porque todos os crimes que ele cometeu antes da ofensa de dirigir bêbado foram antes de 1995, quando não havia banco de dados de DNA para o DNA dele ser incluído. Então isso nos leva de volta ao ponto em que chegamos anteriormente, no caso, quando o DNA de Brian Field foi inserido no banco de dados depois que ele foi preso por dirigir bêbado, ele foi identificado como correspondente ao DNA que a polícia tinha do assassino de Roy Tuttle. Quando ele foi preso em fevereiro de 2001, Brian Field tinha 64 anos, era pai de 3 filhos e havia se casado 2 vezes, embora eu acredite que ele havia se separado de ambas as suas esposas e, portanto, estava apenas vivendo sozinho em um apartamento em Solihull e demorou um pouco para a polícia encontrá-lo.
Como mencionei anteriormente, ele estava realmente trabalhando como jardineiro neste ponto e havia feito isso por alguns anos, e todo o trabalho que ele fez, ele foi pago em dinheiro. Ele fazia todos os trabalhos em dinheiro, o que significava que era fácil para ele evitar pagar qualquer imposto, e ele também evitava pagar seu seguro nacional, e é por isso que foi tão difícil para a polícia encontrar um endereço para ele. Mas eventualmente eles conseguiram, e quando o encontraram, ele foi preso sob suspeita de assassinato e levado para uma delegacia em Surrey para ser interrogado. Brian foi interrogado sobre o assassinato de Roy durante 3 dias, e o que a polícia esperava era que ele confessasse. Eles esperavam que, após todos esses anos, Brian finalmente fosse honesto e admitisse que ele era o assassino de Roy. Mas quando começaram a interrogá-lo, ficou claro que isso não iria acontecer. Ele negou tudo. Ele negou conhecer Roy, disse que não reconheceu seu rosto quando mostraram sua foto e negou tê-lo matado. Na verdade, há vídeos online das entrevistas de Brian com a polícia. Se não estiverem protegidos por direitos autorais, tentarei incluir alguns clipes. Então você foi preso pelo assassinato de um garoto chamado Roy Lindsay Tuttle, certo? Esse garoto, era um estudante da Kingston Grammar School e desapareceu no caminho de casa da escola em abril de 1968. Depois de descer do ônibus no caminho de casa da escola. E nunca mais foi visto até que seu corpo foi recuperado na sexta-feira, que é o dia 26. Então esse é o dia em que o menino desapareceu, e o nome do menino era Roy Lindsay Tuttle, T-U-T-I-L-L. Você já ouviu esse nome? Não. Ok. Você já deu carona para algum menino da escola no seu carro? Não. Em 2009. Você tem certeza que não é 60? Sim. Positivo. Você já parou e conversou com algum menino da escola? Envolveu eles em algum tipo de conversa. Então, como você acabou de ver nesses clipes de entrevista, Brian estava negando tudo. Ele confessou seus outros crimes, aqueles pelos quais ele havia sido preso anos antes, como todos os abusos sexuais que havia cometido, mas ele estava adamantemente dizendo que não tinha nada a ver com o assassinato de Roy. E claro, a polícia não acreditou nele porque eles tinham evidências ligando-o ao crime, mas outra razão pela qual eles não acreditaram nele foi porque, à medida que o interrogatório avançava, eles começaram a notar algumas mudanças no comportamento de Brian. Inicialmente, ele parecia muito seguro e confiante, mas com o passar do tempo, ele parecia ficar mais nervoso e agitado, e os detetives que o estavam entrevistando realmente tiveram a sensação de que ele queria contar algo, ele queria falar, então eles estavam esperançosos de que, se continuassem e apenas o pressionassem um pouco mais, ele se abriria. E foi exatamente isso que aconteceu. Segundo algumas fontes, após seu segundo dia de entrevistas, Brian estava em sua cela porque, obviamente, estava sendo mantido sob custódia e teve uma noite de sono muito, muito ruim. Ele simplesmente não conseguia dormir de jeito nenhum, estava muito inquieto. E então, na manhã seguinte, ele acordou, foi levado para ser entrevistado novamente e desta vez ele confessou. Ele confessou o assassinato do jovem de 14 anos, Roy Tuttle. Começou a guiar os detetives através do que ele fez naquele fatídico dia de abril de 1968. Eu não pretendia agradá-la. Olha, para mim, olhe-me nos olhos. É importante agora para todos os envolvidos que terminemos isso. E, sim, já faz muito, muito tempo. Sim. Eu estava dirigindo pela estrada e vi esse rapaz descer do ônibus. E ele pediu uma carona. Ele viu o pedido de carona, mas permaneceu parado. Seus olhos pararam e ele entrou. E eu perguntei a ele para onde estava indo.
Agora você teria acabado de ouvir Brian falando sobre como no dia em que Roy desapareceu, no 23º de abril de 1968, ele estava dirigindo pela estrada em Chessington quando avistou Roy pedindo carona. E antes de mostrar o resto da confissão de Brian, eu só quero falar rapidamente sobre o carro que Brian estava dirigindo naquele dia. Então, como discutimos anteriormente, no caso, pouco depois do assassinato de Roy, a polícia recebeu informações de um motorista de ônibus que disse que viu Roy parado ao lado de um carro e ele estava se inclinando pela janela conversando com o motorista, e o motorista do ônibus disse que acreditava que este carro era um Austin Westminster prata ou cinza. Então, na época, a polícia realmente se concentrou muito nessa linha de investigação, muito do seu tempo, e recursos foram usados para rastrear todos os carros Austin Westminster no país na tentativa de encontrar o assassino, mas acontece que Brian Field, na verdade, não tinha um carro Austin Westminster. Ele nunca teve um Austin Westminster na época do assassinato de Roy. Ele, na verdade, dirigia um Mini branco, que parece meio similar a um carro Austin Westminster. Então, acredito que o que aconteceu aqui foi que o motorista do ônibus estava apenas enganado. Ele pensou que o carro que ele viu Roy parado ao lado era um Austin Westminster. Mas não era, era um Mini, né? Então a polícia colocou tanto tempo, energia e esforço tentando rastrear o carro errado. Eles estavam procurando por um Austin Westminster, eles não estavam procurando por um Mini, que era o verdadeiro carro do assassino. Se eles estivessem procurando por um Mini, então é mais do que provável que Brian Field teria sido identificado como o assassino e preso muitos e muitos anos antes. Mas sim, eu só queria esclarecer isso antes de entrarmos no restante da confissão de Brian. Brian disse que pegou Roy por volta das 4 da tarde no dia 23 e Roy obviamente pensou que Brian iria levá-lo para casa em Brockham, mas é claro que isso não aconteceu. Em vez disso, Brian dirigiu até um acostamento em uma área muito tranquila e isolada, e lá ele o atacou, e eu só quero dar um rápido aviso agora, porque estou prestes a reproduzir os clipes onde Brian descreve o assassinato real e o abuso sexual, e é muito perturbador. Brian entra em detalhes sobre o que fez com Roy, então se você não quer ouvir isso, há um tempo na tela agora que você pode pular para... Você precisa, o que você tenta fazer? Certo, eu tentei fazer login. Ok, como você tentou fazer isso? Sempre que estamos prometendo. E eu tentei fazer isso na frente e através do banco da frente. Então o que ele estava chorando? O que ele estava fazendo? Não, ele não estava chorando. Eu pensei que ele estava indo receber impulso novamente. Encontrei. Pode me ajudar com isso? Como você permaneceu dentro? Eu apenas... Coloquei a gravata em volta do pescoço dele e apenas apertei. Pode me mostrar como fez isso? Você colocou em volta do pescoço dele e apertou. Então você demonstra como se algo tivesse passado e você está virando a cabeça. E o que aconteceu conosco? Porque nada realmente aconteceu. Ele apenas convulsionou um pouco, com uma falha no cabelo, e isso continuou. E de repente ele voltou. Ele tentou tirá-lo de algum jeito? Eu não acho que sim. Eu saí, coloquei ele no barco, então fui para casa. E que eu o tinha no prédio por 6 horas na sala pé no chão e provavelmente ainda vou dormir comigo. E eu fui e disse que tenho que me livrar do corpo. Então, eu informei minha esposa que iria sair. E eu dirigi por aí procurando lugares.
Procure um membro de Cristo. E o mapa no carro. Obrigado. Eu joguei de volta para fora. E eu fui? Eu fui para casa. Ok? Você viveu com esse segredo por cerca de 30 anos, não é? Como você se sente? Então, como você acabou de ouvir após o assassinato, Brian colocou o corpo de Roy no porta-malas do seu carro e depois simplesmente voltou para casa, para sua esposa e filhos, e manteve o corpo de Roy em seu carro por 2 dias. Então, enquanto a família e os amigos de Roy e a polícia estavam procurando por ele, preocupados, seu assassino estava apenas em casa com sua família, agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Sabendo muito bem que o corpo de Roy estava em sua garagem, no porta-malas de seu veículo. Ele sabia que não poderia mantê-lo lá por muito tempo e precisava se livrar dele. E logo ele dirigiu até aquela área arborizada em Mickleham, em Surrey, e lá ele despejou o corpo de Roy. Essa foi a confissão de Brian Field. E depois que ele a deu, foi acusado do crime, e porque finalmente admitiu, isso significou que não precisava haver um julgamento. Em sua audiência de declaração, ele se declarou culpado de assassinato. Então agora, tudo o que restava era Brian ser sentenciado, e no dia 15 de novembro de 2001, Brian Field, de 65 anos, foi condenado à prisão perpétua, e eu não acredito que ele tenha recebido uma pena mínima. Ele apenas recebeu prisão perpétua, então ele nunca será libertado. Graças a Deus, então finalmente, após mais de 33 anos, Rory recebeu justiça por seu assassinato, mas o que é absolutamente devastador é que seus pais, Dennis e Hillary, não estavam lá para ver isso. Infelizmente, quando Brian Field foi identificado e condenado, ambos já haviam falecido, então eles nunca viram a justiça ser feita para o filho deles. Eles morreram sem saber quem tirou o filho deles, o que é simplesmente terrível. Hoje, Brian Field deve ter por volta de 85 anos, eu acho. Ele ainda está vivo e, claro, ainda está na prisão, onde permanecerá até o dia de sua morte. Oi, pessoal, estou apenas aparecendo rapidamente aqui para fazer uma narração, porque, por algum motivo, os próximos vídeos foram corrompidos e, infelizmente, perdi as filmagens. Eu só queria dizer a vocês que Brian Field está atualmente sendo investigado como suspeito em 2 casos adicionais. O primeiro caso é a morte de Mark Billington. Ele era um menino de 15 anos que desapareceu no 1º de setembro de 1984. Em novembro de 1984, 2 meses depois, o corpo de Mark foi encontrado pendurado em uma árvore em uma área arborizada em Meriden, em Solihull, cerca de 7 milhas de sua residência, onde morava com sua família. Inicialmente, a polícia acreditava que a morte de Mark foi um suicídio, embora a família de Mark tivesse certeza de que esse não era o caso. Eles acreditavam que Mark havia sido assassinado. No entanto, não foi até 15 anos depois, em 1998, quando o caso foi revisado e a polícia começou a tratar sua morte como um inquérito de assassinato. A família de Mark acredita fortemente que Brian Field é responsável pela morte de Mark, pois foi determinado que ele morava a menos de 2 quilômetros de distância da casa de Mark na época em que ele desapareceu. Até onde eu sei, Brian Field ainda não foi entrevistado pela polícia em relação à morte de Mark Billington e seu caso continua sendo uma investigação de assassinato aberta hoje. O segundo caso, que muitas pessoas acreditam que Brian Field está ligado, é o de Patrick Warren e David Spencer. Eram 2 amigos com apenas 13 e 11 anos que desapareceram de uma área chamada Chelmsley Wood, em Solihull. Os meninos foram vistos pela última vez na noite do dia de boxe em 1996 em um posto de gasolina em Chelmsley Wood. A atendente do posto de gasolina que estava trabalhando naquela noite disse que deu a David e Patrick um pacote de biscoitos e então ela os viu caminhando em direção ao centro comercial local, e essa foi a última vez que os meninos foram vistos vivos. A bicicleta vermelha de Patrick, que ele havia ganhado no dia anterior como presente de Natal, foi encontrada abandonada nos fundos do posto de gasolina, mas isso é tudo que já foi encontrado. David e Patrick nunca foram encontrados até hoje, mas a maioria acredita que eles foram assassinados e Brian Field é um dos principais suspeitos.
Ele morava na área na época em que os meninos desapareceram e já foi interrogado sob advertência algumas vezes pela polícia. No entanto, ele sempre negou ter qualquer envolvimento com o caso. E, infelizmente, não há evidências suficientes para acusar Brian Field de algo em relação ao desaparecimento de Patrick Warren e David Spencer. O caso permanece aberto e esta ainda é uma investigação muito ativa. Na verdade, apenas alguns meses atrás, uma equipe de voluntários começou a escavar um campo na Damson Wood Lane, em Solihull, após uma dica recebida de um indivíduo que afirmou que, na época em que os meninos desapareceram, ele viu um homem cavando naquele campo. Este homem correspondia à descrição de Brian Field. Foi teorizado que, se este era Brian, então este campo pode ter sido onde ele enterrou os corpos de Patrick e David, mas até agora os restos mortais ainda não foram encontrados, e devido à insuficiência de provas, Brian Field não foi acusado em nenhum dos casos, seja o caso de Mark Billington ou os casos de Patrick Warren e David Spencer. Eu posso fazer um vídeo sobre esses dois casos em algum momento do próximo ano, para que eu possa entrar em mais detalhes sobre esses crimes, então me avise nos comentários se isso é algo que você gostaria de ver, mas é isso para este caso. Como sempre, deixe suas opiniões e pensamentos nos comentários. Adoraria ouvir o que vocês pensam e me informem sobre outros casos que gostariam que eu cobrisse neste canal em 2022. Este deve ser meu último vídeo de 2021, quero apenas dizer um enorme obrigada a todos vocês por todo o apoio que vocês me deram e ao meu canal este ano. Eu sou literalmente muito grata por cada pessoa que se inscreveu neste canal e espero que muito em breve alcançaremos 100 mil inscritos, o que é incrível, mas sim, muito obrigada por assistir. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez, e eu te vejo no próximo ano.